Você sabe como que o caso do Banco Master foi parar no Supremo Tribunal Federal? Você sabia que não foi o STF que puxou esse caso? Você sabia que foi a própria defesa de Vocaro que pediu que esse caso fosse para o STF? Se você não sabia de tudo isso, fica até o final do vídeo que você vai entender o porquê de tudo isso. Porque você vai entender aqui nesse vídeo hoje por que esse caso, teoricamente, por coincidência, foi parar no STF. E melhor de tudo, por que caiu nas mãos do Dias Toffoli. E mais, e quando caiu nas mãos do ministro Dias Toffoli, ele colocou isso tudo em sigilo? Isso é muito interessante, não é? Eu vou te mostrar agora aqui nesse vídeo o porquê que isso aconteceu, o porquê que aconteceu, e você vai entender de uma vez por toda essa repercussão de Dias Toffoli com Vocaro do Banco Master. Não saia daí, veja esse vídeo até o final que você vai entender perfeitamente esse caso. Para você entender esse caso, preste bastante atenção, porque essa pergunta aqui ela tem que ser respondida. Por que Dias Toffoli colocou tudo em sigilo? Não quis que tudo isso fosse parar na imprensa. Essa pergunta ela precisa ser feita e também respondida. Quando o Dias Toffoli colocou isso em sigilo, a sua justificativa para isso foi que era para proteger as provas, os dados e evitar vazamento para que não prejudicasse as investigações. Esse foi o argumento do ministro. Mas o que me chama mais atenção foi a própria defesa de Daniel Vocaro, que pediu que o caso fosse levado ao STF, alegando que nos documentos apreendidos pela Polícia Federal havia um contrato de um deputado federal com foro privilegiado. Se tem alguém nas investigações que tem foro privilegiado, esse caso deveria ir para o Supremo Tribunal Federal. O interessante é que quando os casos vai parar no STF, os advogados pedem para que o caso saia do STF. Nesse caso é o contrário. A defesa quis que este caso fosse para o STF. E o caso foi. E o interessante é que caiu nas mãos de quem? Do ministro Dias Toffoli. Diz que foi por sorteio. Por coincidência, né? Caiu nas mãos de quem? Do ministro Dias Toffoli. E você sabe qual foi a primeira coisa que o ministro fez? Foi colocar tudo em sigilo. Quando ele coloca em sigilo, esse caso ganhou uma repercussão muito grande na mídia. Por quê? Foi uma fraude financeira muito grande. Agora o STF coloca isso em sigilo. E a imprensa começa a desconfiar. Aí, para não bastar, sabe o que o ministro fez? Mandou que a Polícia Federal enviasse os celulares apreendidos, tirou da Polícia Federal e enviou para o STF. Não deixou que a Polícia Federal investigasse. E isso surgiu muito questionamento na internet. Por quê? Com esses questionamentos, a Polícia Federal, a imprensa começa a investigar e descobriu que Toffoli era sócio em um resort que depois foi vendido ao grupo do Banco Master. A imprensa descobriu que havia uma ligação entre o dono do Banco Master e o ministro do Supremo Tribunal Federal. A imprensa continuou investigando porque achou isso estranho e descobriu que antes desse caso for levado para o STF, descobriu que o ministro do Supremo Tribunal Federal fez uma viagem em um jato particular junto com o advogado de Vocaro para ver o jogo do Flamengo e Palmeiras na final da Libertadores. A imprensa achou isso muito estranho, porque depois desse encontro, o caso foi levado para o STF. O ministro que assume foi Dias Toffoli. Depois ele coloca isso em sigilo.
E isso ganha mais uma vez uma repercussão na imprensa, até que a Polícia Federal envie um relatório para o presidente do STF dizendo no relatório que o ministro Dias Toffoli tinha se encontrado mais de 10 vezes com Vocaro e que a relação deles não era por coincidência, era uma relação de amizade. É muito estranho, né? O amigo do investigado é o juiz que pega o caso, coloca em sigilo, pede que todos os materiais apreendidos fossem enviados para o STF, não deixando que os investigadores da Polícia Federal investiguem. Isso é muito estranho. E isso causou uma repercussão, isso estourou como uma bomba dentro do STF. E quando isso estoura como uma bomba do STF, os ministros se reúnem, ninguém sabe o que aconteceu. Saiu algumas conversas na internet, surgiu isso. O que acontece? Com a pressão popular da imprensa e de outros ministros, Dias Toffoli entrega a relatoria do caso do Banco Master. E sabe nas mãos de quem que isso foi parar? Nas mãos do ministro André Mendonça, que já era responsável pela investigação do caso do INSS. Aí que sabe o que acontece? Segundo a imprensa, foi o pior cenário possível para o Banco Master e para Vocaro. E cair nas mãos do André Mendonça. Com toda essa repercussão, você sabe o que o André Mendonça fez? Pegou os celulares e já enviou para a Polícia Federal investigar quem é competência que é da Polícia Federal. O Supremo Tribunal Federal não tem competência de investigar e nenhum juiz. Quem entende um pouco de lei sabe que cada um tem o seu papel. E isso é uma bomba que está explodindo no caso do Banco Master. Você não acha isso muito estranho? Vamos ser sinceros. Isso não é estranho. O amigo do investigado, eles têm mais de 10 encontros com o juiz. O juiz viaja numa viagem internacional para ver um jogo. Depois isso vai para o STF, ele pega o caso, coloca tudo em sigilo. O que será que está tentando esconder, hein? É um caso muito estranho, né? Eu não posso dizer muita coisa, né? Dependendo do que eu falar, posso receber até um processo. E agora, eles querem tirar as provas, porque a alegação é que a Polícia Federal não pode julgar, ou melhor, não pode investigar juiz do Supremo Tribunal Federal. E eu quero dizer uma coisa aqui, agora é opinião minha. Ninguém está acima da lei. Ninguém está acima da lei. Você sabe qual foi uma das últimas notícias? É que essa compra do Resort Tayayá, que o ministro Dias Toffoli era sócio, tem crime envolvendo isso. Eu esqueci o nome do crime, mas vou colocar o print aí na tela para você ver e você entender. É muito estranho. Investigadores envolvidos nas apurações das fraudes bilionárias do Banco Master suspeitam que o ministro José Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal tenha praticado crime de corrupção passiva. Ao menos por enquanto, o magistrado não é alvo de investigação. André Mendonça, quando assumiu esse caso, como eu já falei, já enviou para a Polícia Federal investigar e disse na sua ordem, ele diz que os investigadores não é obrigado a responder ou informar as investigações para o chefe da Polícia Federal, como chama? O cabeça lá, eu esqueci, mas a ordem é: a investigação vai ficar com os agentes responsáveis pela investigação. Terminando a minha linha de raciocínio, o STF não é responsável para investigar. Quem investiga, gente, é a Polícia Federal, a Polícia Civil, é os órgãos competentes. Agora, a bomba ainda é maior, que vazou na imprensa, em que a mulher do ministro da Corte, Alexandre de Moraes, era advogada do Banco Master, que recebia milhões. A mulher do ministro Alexandre de Moraes. Aí, por ofício, Alexandre de Moraes manda investigar o pessoal, os servidores da Receita Federal. É muito estranho, né? Você sabe o que parece? Não estou afirmando, mas dá de entender que Dias Toffoli blindando Vocaro, Moraes blindando a esposa. Isso trem tá muito estranho, não tá não? Responda aí pra mim. Isso não tá muito estranho? Se você assistiu esse vídeo até aqui, muito obrigado. Eu creio que você entendeu
Por que que esse caso foi parar no STF? Por que caiu nas mãos do ministro Dias Toffoli e por que foi parar depois nas mãos do André Mendonça? Eu creio que vai vir chumbo grosso por aí, não vai?